O poder de um sacrifício. O que um sacrifício pode ser? Quando a pessoa realmente hace o que Deus quer que seja hecho. O sacrifício, o sistema sacrificial bíblico era um sistema muito apurado, porque a pessoa ela tinha que trazer o animal de ela e entregá-lo ao sacerdote. Ou seja, a pessoa ela não tinha nem sequer o direito de entregar direto a Deus. Por isso que quando Jesus morreu, o velo do templo se rasgou. Para quê? Para que todo mundo pudesse fazer seus sacrifícios direto a Deus. Ou seja, não é que se acabou o sistema sacrificial, nada disso. Não acabou o sistema de sacrifício. Muitos até dizem, mas Jesus já sacrificou, eu não preciso sacrificar. Todo o contrário. Jesus apenas abriu o velo para que todo mundo pudesse entrar e sacrificar. Porque antes, a pessoa ela traía o animal, entregava ao sacerdote. E o sacerdote fazia lá vistoria do animal. Mirava a orelha, mirava as patas, mirava os testículos, mirava abaixo os braços, mirava todo, a ver se aquele animal estava em condições de ser sacrificado. Então, se o sacerdote dava aquele animal ao sumo sacerdote para que ele intercedera ao povo, por ele povo. Isso era todo um processo. E com Jesus isso acabou. Ou seja, quando Jesus ele morreu na cruz, ele rasgou o velo. Em outras palavras, ele está dizendo, não necessita mais passar por sacerdote, nem sumo sacerdote. Vá nos três direto. Podem ir. Ou seja, cada um levando sua, agora com consciência. Com consciência. Porque se eu subo em el santo de los santos, que é o altar, e eu subo com um animal defectuoso, agora a responsabilidade é minha. A responsabilidade não é mais do sacerdote. Porque antes os sacerdotes que tinham a responsabilidade. Porque se o sacerdote aceitar um animal enfermo, defectuoso, ele era punido. Porque ele estava fazendo as coisas de Deus à la ligeira. Então, se ele era o responsável por aquilo. Por isso que ele não podia aceitar. Você vê que quando Jesus entrou no templo, ele volcou. Não foi assim? As mesas de los cambistas e pateou los que vendiam animais. Não é assim? Por quê? Porque se havia vuelto um negócio. Nada mais assim um sacrifício a Deus. Eles iam allá, agarravam qualquer coisa e... Porque os próprios sacerdotes assim um pouco caso. Por isso o templo foi destruído. Deus permitiu o templo ser destruído, porque para aqueles que queriam um templo, que é casa de sacrifício, se eles não estavam sacrificando. Então, se Deus permitiu que o templo fosse destruído. E depois de 2 milênios, Deus nos escorreu a nós outros. Imagine isso. 2 milênios depois. Por quê? Porque Deus encontrou um povo que crê em el sacrifício. Nós outros cremos, somos alvo de críticas, de muitos cristianos, muitos evangélicos, muitas pessoas são contra o que nós outros hacemos. Mas nós outros seguimos em nossa fé. E Deus nos entregou a casa do sacrifício. Porque, claro, como que Ele vai entregar a casa do sacrifício para quem é contra? Deus não, Ele permitiu que aquele templo fosse destruído. Porque a gente hacía do templo um relajo. Então, se Deus, depois de 2 milênios, Ele nos entregou novamente a casa do sacrifício, para que nós outros podamos oferecer nossos sacrifícios. Isso é extraordinário. Então, hoje, você não depende mais de um sacerdote. Eu sou o sacerdote para quê? Para ensinar-lhe a como sacrificar. Mas eu não posso vistoriar seu sacrifício. Hoje eu tenho o dever de ensinar-lhes o sacrifício, de dar nomes a seus sacrifícios. Sacrifício é o que Deus lhe pida. Então, me dever, como sacerdote, é ensinar-lhe a sacrificar. Mas a hora de eu não vistorio mais o sacrifício.
Porque o sacrifício te leva direto a Deus, com a responsabilidade. Você sabia que o sumo sacerdote, quando ele entrava em el lugar santíssimo, ele ia atado de uma soga, uma corda. Você sabia disso? Quando o sumo sacerdote ia entrar no santíssimo lugar, amarravam uma corda na cintura dele e ele entrava. Se o sacrifício não fora aceptado, o sumo sacerdote moria dentro do santo lugar. Você vê a severidade das coisas de Deus. Ele moria de dentro. Então, como nada podia entrar, ele tinha que ter uma corda amarrada, porque se ele não saliera, todo mundo ralava o corpo dele, para que nada entrara. Então, o sistema do sacrifício com Deus era uma coisa muito severa, era muito estricta, porque não podia haver falha. E sempre que eles falhavam com Deus no sacrifício, veniam desgraças sobre a nação, porque eles estavam menospreciando as coisas sagradas. Então, se nós não podemos tomar a campanha à la ligeira. Eu vou subir nesse altar, e esse altar é o santíssimo lugar. Eu subo aqui com meu sacrifício. Eu entro como sumo sacerdote. O velo rasgado, eu posso entrar. E se eu venho aqui e coloco nesse altar um sacrifício imperfeito, eu me muero. Aqui mesmo eu me muero. Como, bispo? Fisicamente? Não é fisicamente. Quando eu barro desse altar, minha economia vai para baixo. Minha vida começa a ir para baixo. Ao contrário de melhorar, eu vou para baixo. Por quê? Porque eu abri a porta para o diabo entrar. Porque o diabo sabe que eu não hice. Se me hago entender? Eu mesmo abri a porta para ele. Eu mesmo lo hice. Porque eu faltei com respeito ao Altíssimo. Vê o exemplo da senhora aqui da igreja, que é obreira. Da senhora aqui, obreira. Obreira, mulher que expulsava demônio. Curava, mas ela subiu no altar com um sacrifício imperfeito. Ela era o sumo sacerdote. E ela colocou no altar não o que Deus mandou, ela colocou no que ela quis, sendo obreira. E a partir de aquele dia que ela hizo isto, todo se trancou para ela, todo. Vocês escutaram ela falando. Então você vê, sendo obreira. E a vida dela se amarrou. Como pode? Como pode? Obreira. E a vida dela amarrou. Não conseguia mais nada. Porque o tema de entrar em el santíssimo lugar é lindo e maravilhoso quando você hace as coisas como devem ser hechas. Porque se você hace as coisas mal hechas, você paga as consequências. Não é verdade? Porque é uma falta de respeito ao Altíssimo. Então, as coisas de Deus são santas. Por isso que, por exemplo, um pastor que peca e ele está no altar, vivendo no pecado, você pode estar seguro. A vida dele se vai convertir em um inferno. Porque esse lugar é lugar santo. E se a pessoa sube nesse lugar com falta de respeito, ela vai pagar as consequências. Se é ela pastor, se é o bispo, se é obreiro, se é membro, se é quem seja. Quando Jesus morreu, o velo se rasgou. Todo mundo pode entrar. Mas orro com isso. Orro como se entra. Se entra com reverência. Se entra com temor. Se entra com respeito. Amém, gente?